O que fazer após uma separação? Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse momento crítico. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham já estão separados há algum tempo e eu sei que esse vídeo também vai chegar até as mãos de pessoas que se separaram essa semana, que se separaram semana passada e estão precisando de uma orientação. O que normalmente acontece diante de uma separação? Quando uma separação acontece, nós olhamos para o último ponto crítico da relação. Então nós olhamos para uma briga, para uma discussão, e nós imaginamos que a reconciliação vai se dar a partir daquele ponto. E aí então nós começamos a correr atrás de aplacar a ira da outra pessoa, a mágoa que possivelmente foi gerada, nós nos humilhamos, corremos atrás, e aí de repente, em algum momento, talvez seja esse momento que você chegou nesse vídeo, você percebe que isso não deu certo, não funcionou. Seu marido ou sua esposa se endureceu ainda mais, a família se envolveu no negócio e os parentes, pai, mãe, sogro, cunhados, irmãos, começaram a se posicionar contra uma reconciliação e agora você não sabe o que fazer. Pois bem, eu vou te citar aqui pelo menos 3 coisas que você que está pensando em se reconciliar deve fazer após uma separação. Primeira coisa, tome um tempo para si. Tome um tempo. É curioso porque quando ocorre uma separação, o que nós mais queremos é correr contra o tempo. Então nós queremos que a pessoa volte o quanto antes, nós queremos a pessoa em casa o quanto antes. Mas entenda, quando chega o relacionamento nesse ponto crítico, não é o intervalo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano que vai impedir a continuidade desse casamento. Agora, o tempo ele é importante por quê? Porque o seu relacionamento deu errado. Quando chega no ponto crítico de uma separação, é porque deu errado. Os fundamentos, os princípios, tudo aquilo que você fomentou, cultivou ao longo de anos de relacionamento, chegou a esse momento, chegou nesse fracasso. Então agora não adianta você tentar uma reparação imediata, porque essa reparação imediata, pensa o seguinte, vocês dois nos últimos meses, nos últimos anos, começaram a trabalhar para ir um para cada lado. De repente, agora vocês querem ou você deseja imediatamente voltarem. Note que existe uma força ao longo de anos que foi sendo realizada para a separação. Qualquer reconciliação imediata vai ser tão somente por um apelo emocional ou tão somente por algum motivo vazio e raso que não foi o suficiente antes. Então, qualquer motivo que te leve a querer voltar, ou seu marido ou sua esposa querer voltar, é um motivo tão fraco que ele não foi suficiente para impedir que fosse embora. Então, neste momento crítico, não adianta você querer uma reconciliação imediata. Se ela acontecer, perfeito. Mas o que eu estou querendo dizer é que você não deve forçar a barra para uma reconciliação imediata. Então a primeira coisa que você deve fazer é tomar um tempo para si. Uma coisa que eu já reparei ao longo dos anos, lidando com casais em crise, é que todo casamento, quando chega nesse ponto da separação, os dois estão completamente instáveis emocionalmente. Totalmente instáveis. Qualquer coisa leva para a ira, qualquer coisa leva para a mágoa, e diante disto, não tem como vocês ingressarem num processo de reconciliação, sendo que emocionalmente vocês não estão bem. Você imagine o seguinte, voltaram. Vamos imaginar, vocês brigaram, discutiram, houve traição, houve violência, seja lá o que foi, vocês se separaram.
De repente, seu marido ou sua esposa volta amanhã. Você está pronto para lidar com essas questões? Você vai conseguir conversar sobre isso sem chorar ou sem se irar? Você vai conseguir perdoar e controlar o próximo deslize? Então, diante disso, chega-se a uma conclusão de que você precisa de um tempo. Você precisa se estabilizar emocionalmente. Você precisa disso. Tem pessoas que falam assim, nossa, Diego, tem que dar um tempo, né? Tem que deixar ir. Não, esquece. Muito disso que você escuta na internet, essas dicas rápidas, é conversa fiada, sabe? O que eu estou fazendo aqui com você é uma análise mais específica e que deixar ir e outras dicas é muito específico para cada caso. Eu estou falando de algo que serve para todos os casos. Você precisa de um tempo para si. A sua estabilidade emocional, ela pode vir em uma semana, ela pode vir em um mês, ela pode vir em um ano. Ou seja, você tem que procurar essa estabilidade emocional. Você tem que buscar em Deus essa estabilidade emocional. Então, houve a separação? Está sofrendo? Está complicado? Perfeito. Deixe como está por um tempo. Deixe como está por um tempo. Vai cuidar de si. Tire uns dias, se você tiver condição, viaje. Tire folga do seu trabalho. Vá para a praia, vá para a natureza. Relaxe, tenha momentos a sós com Deus. E eu sei que na maioria dos casos o que a pessoa faz é o contrário, né? É buscar pessoas, é se entupir de vídeos e encher a mente de mais confusão, falar do que deu errado para um amigo, para um parente, enfim, não faça nada disso. Descanse a sua mente. Se conecte com Deus, se estabilize emocionalmente. Segunda coisa que você deve fazer quando há uma separação. Reflita sobre as causas da separação. E eu já vou te dar uma dica. A última conversa, a última discussão que você teve com a sua esposa, com o seu marido, não é a causa da separação. Aquilo ali foi a última gota. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um casamento que acaba por causa de uma única coisa. Até hoje, mais de 10 anos lidando todos os dias com casamentos em crise, eu nunca vi um casamento que acaba por causa de uma coisa, por causa de uma briga. Então, aquilo que aconteceu na última discussão, aquilo ali foi apenas a gota d'água. Foi a última gota. Ali transbordou tudo. Agora você precisa fazer uma reflexão do porquê que seu casamento chegou até ali. Por que algo que talvez você olhe e fale, gente, mas foi uma coisa tão banal. Nos separamos por uma bobeira. Por que se separaram por uma bobeira? O que aconteceu antes? O que de fato ocasionou essa intolerância? O que de fato ocasionou essa instabilidade? O que de fato ocasionou essa insegurança nesse relacionamento? Esse desejo de se separarem? Reflita sobre as causas. E aí, quando eu digo sobre as causas, não se apegue em fatos. Não se apegue naquilo que foi dito, naquilo que foi feito, mas se apegue nas intenções, nos princípios. Porque se você começar a fazer uma análise apenas de fatos, você pode cometer alguns equívocos. E não necessariamente você vai descobrir a razão, porque cada fato existem circunstâncias, e as circunstâncias alteram os resultados. Os princípios não são alterados pelas circunstâncias. Então, se foi muito orgulho, se foi muito egoísmo, se foi egocentrismo, se foi muita vaidade, se foi vingança, se foi valores distorcidos acerca dos parentes, né, da parentela, enfim, avalie e descubra as causas da sua separação. Porque é somente quando você descobrir as causas e começar a tratá-las é que de fato você vai conseguir uma reconciliação. E aí agora nós estamos falando de uma conversa muito mais profunda, tá bom? E por fim, eu gosto sempre de pensar o seguinte. Tá bom, você está aí desesperado ou desesperada para que o seu cônjuge possa voltar.
Beleza, eu também quero que isso aconteça. Mas como é que vai ser? Já pensou? Olha só, diante de todas as rotinas, de tudo que vocês estabeleceram, esse casamento não se consolidou. Ele não foi adiante. Ele chegou a uma separação. No momento mais crítico que seria possível, foi onde ele chegou. Certo, você vai voltar e vai continuar da mesma forma? Os mesmos princípios, os mesmos valores? Aí eu escuto sempre uma frase: não, Diego, mas eu vou mudar. Perfeito, eu acredito em você, estou aqui para te ajudar. Mas o que você vai mudar? Qual que é a sua projeção de casamento ideal? Aonde você quer que seu casamento chegue de fato? E é isso que você precisa fazer nesse terceiro momento. Você precisa idealizar o que de fato você quer para a sua vida, para o seu casamento, e começar essa mudança, fazer essa projeção. Você não precisa do seu marido ou da sua esposa estar com você para você começar a fazer isso. Pelo contrário, você precisa fazer isso para que seu marido ou sua esposa queira estar com você. Entende? Então, nesse terceiro momento, você precisa agora começar a olhar para o futuro, entender o que vai ser do seu relacionamento. Sabe por que isso é importante? Porque se você não tiver algo maior para construir, se você não tiver algo maior para você empenhar seus esforços, a sua energia, todas as pequenas coisas do passado que te levaram a essa separação vão te levar a uma crise semelhante e a uma nova separação. Então você precisa de uma projeção maior, para que isso te dê forças, te dê motivações, te dê um norte, para que de fato você consiga essa reconciliação. E é somente quando você vislumbrar coisas maiores é que estas pequenas coisas que te levaram à separação, elas vão deixar de ser importantes. A partir daí, agora você estará caminhando para uma reconciliação. Tem mais coisa? Tem. Mas eu não quero encher sua cabeça de informações. Eu acredito que se você gastar tempo nesses 3 princípios que eu destaquei aqui para você e começar a segui-los, tudo que você ouvir de agora em diante vai fazer muito mais sentido para você. E eu espero que você seja abençoado com esse vídeo. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro do Manual do Casamento, lançamos esse ano. Eu já vi que quando eu mudo ele, a luminosidade altera. Mas enfim, vou deixar ele aqui mais longe, ver se não atrapalha muito. Esse livro aqui, 194 perguntas sobre um casamento em crise, eu respondo de maneira enfática tudo aquilo que eu trago de experiência para quem está com o casamento em crise. Perguntas das mais diversas, desde como lidar com os filhos, questões sexuais, divórcio, porque muitas das vezes isso acontece, mas você quer restaurar o seu casamento. Então, como lidar diante dessa circunstância, questões emocionais, enfim. Para você adquiri-lo, basta você entrar em contato conosco pelo WhatsApp e nós despachamos pelo correio para você. E eu acredito que em pouquíssimos dias ele já estará nas suas mãos. Um ótimo guia para você e um ótimo presente para alguém que você ama e saiba que está precisando de algumas respostas, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Se você precisar conversar comigo, entre também em contato pelo WhatsApp, dá para nós agendarmos uma videochamada e eu espero que de alguma forma eu te ajude nesse momento tão crítico, tá bom? Fiquem todos com Deus e nos vemos num próximo vídeo.